E quando a gente tá saudável, a gente até fica sorrindo mais fácil, né? Mas quando a gente tá meio doentinho, o início do inverno é um motivo de atenção para as doenças respiratórias. E a gente sabe como é importante a gente respirar bem, não é? É nessa estação que a gripe, o resfriado, a sinusite, a rinite e as crises de asma e bronquite aumentam consideravelmente. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre asma e bronquite. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a asma acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo e mais de 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Mas você sabia que asma e bronquite não são a mesma coisa? Para explicar a diferença entre essas duas doenças, a gente conversa com o otorrinolaringologista, Dr. Cícero Matsuyama. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Te ver de novo. Nossa, satisfação é boa. nossa, viu, Nossa, doutor? Fico muito contente quando tem um convite, vem aqui. E a gente fica contente. feliz com a sua presença. Nossa, tanto que assim, quando sou convidado, nossa, é uma felicidade muito grande. Te vem aqui com o maior prazer. Que gostoso. Isso é bom, viu? As pessoas virem na casa da gente com amor, né? É gostoso demais, né? E ser bem recebido, vocês me recebem muito bem. Que bom. É muito gratificante. Doutor, quando a gente chega nessa época do inverno, as pessoas falam assim, as dores pioram, as minhas ites pioram, e muita gente fica assim, nossa, será que eu tenho uma pneumonia mal curada? O que será que acontece? Será que eu tenho uma crise de bronquite asmática? Pois é. Doutor, o que é asma e o que é bronquite? Sabe, o grande problema da bronquite ou vamos dizer, da asma é o estigma. Você sabe que tem até um filme, se chama Hit, é do Will Smith. Ele é um conselheiro amoroso, né, que veio no Brasil com esse símbolozinho, conselheiro amoroso. Em uma das cenas, o primeiro beijo que ele ensina o rapaz como conquistar a moça, e ele é asmático. Então ele vai chegar perto dela assim, ele vai dar um beijo nela, ele sai correndo assim, primeira coisa que ele faz, a bombinha, joga a bombinha fora, não larga, diz que eu vou lá beijar a moça, né? Então o problema da asma basicamente é o estigma que leva os asmáticos, né? Tanto que a gente pergunta para os pacientes assim, você tinha asma quando criança? Aí os pacientes falam assim, a asma não tinha nada, mas eu tinha bronquite sim, doutor, sabe? Então assim, por causa do estigma, acho que a utilização das bombinhas, e o paciente que ficava dependente, né, que antes as bombinhas causavam muito efeito colateral, sabe? Eram muito fortes, né, doutor? Os remédios eram muito fortes. É por causa da substância, né? Ela causava muito efeito colateral, dava tremor, né? Porque por causa do efeito colateral dava taquicardia e tal. Então isso ficou muito estigmatizado por causa dos efeitos colaterais dos remédios. Hoje em dia eles não causam tanto malefícios assim, são mais controláveis os efeitos colaterais, sabe? Enfim. O que é bronquite, na verdade? Falar assim da forma mais fácil. Bronquite é quando o brônquio inflama. Então pode ser alérgico, a pessoa em contato com pó, pode ser viral, bacteriano e assim vai. Já a asma é reação reflexa, que é mais ou menos genético da pessoa, que normalmente vem familiar. Às vezes tem um paciente isolado na família, mas normalmente vem de pai, filhos, tios, familiares. Quem tem asites é mais propenso a ter asma, doutor? Sim, quem tem, por exemplo, existe não uma síndrome, mas um conjunto de situações que faz com que a gente coloca a pessoa de asma, né? Que é a pessoa que tem dermatite, eczematóide, aquela que coça muito, não pode usar nem muito perfume. A gente fala assim que o paciente com isso tem que andar meio fedidinho mesmo, que não pode usar muito perfume. Não pode exagerar nos cheiros, né, doutor? E aquela pessoa que tem a asma e a rinite com polipose e sinusite de repetição. Esses são os pacientes mais graves, sabe? Que requer cuidado. Hoje tem os remédios específicos para isso, que custam caro, mas as pessoas ficam muito bem. Então vale a pena falar que muitas vezes você pensava que tivesse bronquite quando criança, mas normalmente era asma e pode até melhorar. Que bom. Mas quando volta, por exemplo, você é bem mais jovem que eu, faz de conta que eu tive esses sintomas na infância e depois agora eu estou com 57 anos, eu volto a ter, eu não melhoro mais, é pro resto da vida. Ah, é, doutor? É. Então, quando a gente tem mais novo e de repente você trata ou curou, às ou vezes passou, nem tratou às vezes. O seu meio ambiente, isso que é o mais importante, a gente cuidar do nosso meio ambiente. Não ter carpete, não ter aquilo lá, tabagismo, aquilo que causa todos esses sintomas, se você ficar longe, talvez não é desencadeado novamente.
O que é a asma, na verdade? É a musculatura do brônquio que ela se fecha. Daí vem aquele barulhinho do chiado. Chiado no peito. Que a gente chama dentro de sibilância, fica chiando o peito, né? E isso causa muitos problemas, porque a pessoa vai subir uma escada, vai ficar nervosa, vai entrar na televisão, vai falar alguma coisa, fica nervosa, aí tem que usar o spray oral, né? A bombinha, né? E existem coisas, por exemplo, que podem prejudicar, doutor? Porque a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, mas eu descobri uma asma mais tardia, porque eu acho que antes eu achava que eu ficava doentinha só por causa das rinites. Mas, por exemplo, tem coisas que eu não posso, por exemplo, se eu bebi um pouquinho de vinho à noite, por exemplo, ele já eu começo a ter falta de ar, por exemplo. Tem umas substâncias que cursam com piora dos sintomas, até de sinusite e rinite. É vinho tinto, cerveja, queijos amarelos envelhecidos. Queijo também. E os embutidos. É mais ou menos a dieta de quem tem enxaqueca. Você sabe que quem tem enxaqueca não pode vinho tinto. Agora, se você tomar um chardonnay, que é o branco, ou um espumante, não vai te dar tanto chiado no peito. Que interessante. Eu acho que é a fermentação, a uva, tanto que os mais encorpados dão mais sintomas. Tipo Cabernet Sauvignon, Taná, esses que você não enxerga nem a luz, quando você vê o copo, você não vê que a transparência ela é bem escuro, ele dá mais sintoma. E cerveja também. O que é comum o paciente chegar assim pra gente e falar assim, doutor, ontem fui num barzinho, tomei uma cerveja, a cerveja estava tão gelada que deu até chiado no peito e dor de cabeça. Não é a temperatura da cerveja, é a cerveja. Que interessante. Doutor, qual a diferença dos sintomas? Porque a bronquite, a gente fala muito que geralmente as pessoas que fumam são mais propensas a ter, não é, doutor? A bronquite, ela vem, o que é diferente dela da asma? Inflamação. Tosse tem também, doutor? Tem, os dois tem, mas assim, normalmente a bronquite vem depois de um quadro viral, por exemplo, bacteriano, infecção. Aí está inflamado, né? E a asma, não necessariamente o brônquio está inflamado, porque é só uma constrição muscular do brônquio diante de algum agente agressor. Então a bronquite... Pode ser até estresse, né? A pessoa não está com gripe, fica estressado, vai fazer exercício. Tem criança que a gente pergunta, mãe, ele encheu o peito? Mas não, a gente fala assim, mas quando corre, tosse? Meu filho, quando corre muito, ele tosse. Então, às vezes é por causa do exercício, o brônquio fecha, aí dá tosse. Que interessante. E existe... É curável, doutor? Sim, tem o teu controle e tudo, não pode deixar a pessoa assim estigmatizada, não consegue jogar bola, não consegue fazer suas atividades habituais, tem que tratar direitinho. Hoje tem uso de medicamentos muito bons, né, que a gente consegue controlar. Eu queria falar um detalhezinho, acho que é muito importante. Por que que todo mundo vacina contra a gripe? Porque a vacina contra a gripe contra a influenza, o H1N1, que vem da gripe aviária e tal, que é muito perigosa. Quem pega H1N1 muito forte, fica de cuidados hospitalares, essa pessoa fica com hiperreatividade brônquica. O que é isso? Quando pega uma gripe depois do H1N1, pode ter chiado no peito. Olha, doutor. Por isso que tem que tomar vacina. Fala assim, mas a vacina eu pego o resfriado, pego o gripe. É que tem outros vírus que causam esse sintoma. Esse é o grande problema. Mas quando você pega H1N1, a vacina te ajuda muito. H1N1 te deixa com sequela. Deixa na UTI, você pode matar igual o Covid. Por isso você toma vacina. Por isso que é importante tomar vacina. Porque o vírus da gripe não é só o H1N1. Por isso que a gente fica resfriado. Mas nem por isso a gente fica na UTI. Não é verdade? Que interessante. Tem perguntinha de WhatsApp, é isso, Léo? Temos pergunta para o doutor. Vamos ver aqui. Flávia de São Paulo. Boa tarde. Meu filho tem broncoespasmos. Gostaria de saber o que é e como tratar. Muito obrigado, Flávia. Então, o broncoespasmo, na verdade, é espasmo, é muscular, né? Cada brônquio ele tem um músculo que a gente não tem controle, porque a gente tem um músculo que a gente controla, mãos, pés, a gente controla. Tem a musculatura do intestino que a gente não controla. Tem a musculatura do coração, a gente não consegue controlar, ele está batendo lá. E o do brônquio, mesma coisa, é o músculo que envolve o brônquio que a gente não tem controle. E dependendo daquilo que a pessoa entra em contato, ele fecha. Por isso que ele chia. Dá para tratar? Dá. Através de profilaxia. A gente usa medicamentos porque ele não fique fechado. Fechado. Mas é sempre bom descobrir a causa. Se possível, por exemplo, do seu vinho, por exemplo. Aí depende do tipo da fermentação e da uva. Experimenta um chardonnay. Provavelmente você não vai ter. Que interessante. Nem dor de cabeça também não, viu? O dia seguinte vai ser melhor para você. É o tipo de fermentação. E o tratamento da asma? A gente tem a bombinha, tem... Isso. Hoje as bombinhas, a gente divide em dois, basicamente, né? O de ação rápida, que você acabou de chiar, você usa, e outro de uso diário, para você não precisar utilizar de ação rápida. O de ação rápida ainda dá
taquicardia ainda, mas é para tirar do sufoco você, né? Do sufoco e tal. E tem as nebulizações, inalações também ajudam, também muito, né? E da bronquite, doutor? Aí é tratamento, se for viral, tem os antivirais, por exemplo, quem tem por H1N1 toma o Tamiflu, né? Que é o oseltamivir, e assim vai, o tratamento viral, bacteriano, antibióticos e tal. Boa, mais uma perguntinha. Mas assim, ó, quem tem asma também fica muito mais frequentemente sujeito a bronquite, que é a inflamação do brônquio, né? Aí pode estar muito perto um do outro. Muito perto, é. Mais perguntinhas, doutor? Opa. Temos mais uma perguntinha. Cisiane, Alta Floresta, Mato Grosso. Que legal, viu? Um beijo pra você, de longe, querida. né? Boa tarde, gostaria de saber se o umidificador pode atacar quem tem asma. Obrigada, querida. Obrigada, pela- Então, Cisiane. desde que não ponha nada no umidificador, né? Que você não pode pôr nada assim, daqueles cheirinhos e tal. Muitas vezes a pessoa tem uma reação alérgica, tipo reflexo por causa daquilo que você pôs. Se pôr só água, não tem importância. Não tem importância. Tomar cuidado que não umidificar muito o meio, senão fica com umidade da fungo, né? E aí é pior. Precisa tomar cuidado, né? Então, tudo em exagero é ruim para o nosso corpo, né? Então, esses dias mais secos, que a umidade relativa do ar abaixo de 50%, acho que vale a pena. Mas não adianta você deixar ele ligado e deixar a janela aberta, numa casa de 100 metros, um pequenininho, né? Você deixa no seu quarto para ele se umidificar, para ficar confortável. Antes da noite, antes de você dormir, você liga ele, fecha as portas e janelas e vai ficar um ambiente confortável. Mas o ar úmido de vapor é mais confortável, viu? Por isso que que é de mais chuveiro é mais quentinho, gostoso, do que esses artificiais. Se pôr cheirinho, às vezes dá reação e pode ter broncoespasmo, um chiado no peito. Boa, doutor. E se cuidar, se agasalhar, tomar muita água, né, doutor? Se hidratar tomar bem. hidratado, que a gente perde muito agora, principalmente no tempo seco, né? A gente acaba ficando mais E aí é suscetível mais a isso. fácil também dar as crises, né, nesse tempo seco. Isso, porque o pó fica mais evidente, né? Sabe? E aí dá reação e o bronco fecha. Minha gente, ó. Então, toma cuidado com comida também, viu? Com comida, doutor? Tem alguma coisa específica? Não, que eu falei dos embutidos. Além dos embutidos tudo. e tal. A gente pensa só do ar, então... Pais e filhos fumantes sofrem muito. Falam que não, a gente não fuma dentro de casa, mas fica no cabelo, fica na roupa. O cheiro fica na pessoa. Você sente, né? Quando a pessoa acabou de fumar, chega perto de você, você sente, né, Abi? Então, e as crianças sofrem, né? por causa disso, né? cuide da sua família, né? Se tem filhos e que tem esse tipo de problema. A gente sabe que é duro de parar de fumar, né? A gente sabe que o vício dessa música se chama assim, vício, mas... Mas é puxa, se necessário pudesse, cuidar, né, doutor? Puxa vida. Minha gente, depende muito da gente, né? E se você já tem, se observa, veja os gatilhos e sempre tem um remedinho ali do lado para você ficar bem, porque dá para viver tranquilamente, praticar atividade física, né? Não, Cuidando, lógico, tem que fazer. A profilaxia que os médicos tanto falam, para evitar que você fique ruim. Isso é o melhor, né? Muito bom, doutor. Obrigada, viu? O senhor volta de novo? Gostei agora. Hoje foi no sofá grande, foi muito bom. no sofá grande. É que a gente ficava na poltroninha, mas não que não era ruim, não. Era bom também. Mas Mas o senhor aqui gostou mais do sofá? Aqui a gente fica mais intimista, acho que fica mais próximo de Então, vocês. Andresa, né? só sofá quando o doutor Cícero ver. Pode ser. Não, tem que variar Né? de vez em quando, porque senão enjoa, né? Ele falou que enjoa também. Japonês já é igual, ainda põe no mesma coisa, vai pensar que é o mesmo programa sempre. A gente troca, põe uma poltrona laranja, outra verde. E o terno também eu tento trocar sempre. Porque Pra ficar de várias cores, né, doutor? Tá de novo com aquele terno, só que não tem outro. Aqui para homem é mais difícil. Ou o terno é azul escuro ou é preto. Cinza, tem outro cinza também. Mas assim, se vai um azul claro, quem veste azul claro no TV, né? Fica meio... Né? Boa, doutor, Mas, tá chegando... mas foi bom, gostei. A Andresa me falou que tá chegando um monte de perguntas. A gente volta e vamos falar mais sobre a vai respiração, voltar sobre... depois? Eu pensei Pode que- voltar, mas não, lógico. não hoje, né? Tá bom. Tá Outro ótimo. dia. Mais rápido. O senhor volta rápido? É só você convidar. Se convidar, a gente volta. Então, De repente a perfeito. gente vem sem convidar, a porta tá fechada. Né? Nunca. Pro senhor nunca vai estar fechada a nossa porta. Você de casa, continua mandando mensagem e as perguntinhas que a gente vai separar pro doutor já voltar e responder mais. Mas aproveita e segue o doutor no Instagram, @CíceroMatsuoyama, tudo junto. Viu, minha gente? Doutor, Muito obrigado. obrigada, É viu? um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente adora a sua presença Obrigado. aqui, viu?